Bíblia, lá na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, epístola aos Romanos, no capítulo de número 12, e nós estaremos mencionando o versículo 1. Aos Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 1, tá? Nós estaremos presos aqui esse versículo, tem uma mensagem de Deus para nós, tem uma mensagem do Senhor para o nosso coração, e nós vamos, através dessa mensagem, prestar alguns esclarecimentos, que são muito importantes para os dias de hoje, esclarecimentos, tá, a respeito de vícios e manias também, ensinados há muito tempo aqui no Brasil, dentro da igreja, onde muitos crentes não entendem, tá? E passam até a se tornarem escravos desse entendimento. Tá certo? Deus, ele quer que a gente seja livre, e se Cristo nos libertar, diga, verdadeiramente eu sou livre. Verdadeiramente eu sou livre. Amém? Amém. Só que, infelizmente, muitas igrejas, tá, escravizam pessoas por filosofias, e a própria palavra do Senhor, através de Paulo, diz que são vãs filosofias, por causa de entendimento errado. Tá? Pedro escreve lá, na segunda epístola, a epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, que ele diz que os indoutos e os inconstantes pegam a palavra do Senhor e torcem. Por quê? Porque não tem entendimento sobre essa palavra, e aí, como não tem entendimento, presumem. E nós somos um povo que temos uma prática muito grande de achar, sim ou não? Achar, que eu falo, não é você passar pela rua, olhar e encontrar uma nota de 50. Não é esse achar que eu estou falando. Achar do achismo, né? Eu acho, certo, que a Elisângela hoje bem comeu picanha, batata frita e farofa. E eu acho que ela não me chamou porque ela não gosta muito de mim. Ah, já mentiu aí. Vocês estão entendendo o achismo que eu estou me referindo? Que a gente tem essa mania de achar as coisas, né? E eu estou falando de mim também, queridos, porque eu sou ser humano igual a vocês, não é? Aí a gente olha assim, né? A irmã Ana com esse brinco bacana, né? Com esse colar, certo? E aí a gente diz assim, eu acho que a irmã Ana é estribada. Não é desse jeito que a gente é? Pois é. Porque ela tem jeito de estribar, eu acho que ela tem. Quem acha comigo aqui? Aí, ó, tá vendo aí, ó, como o achismo toma conta da gente? O tempo todo, irmão. O tempo todo. Certo? Glórias a Deus? Amém. Então nós precisamos aprender alguma coisa, porque acima de tudo isso é doutrina. E a doutrina, ela vem para nos melhorar, queridos. Lógico que, infelizmente hoje, no geral, as pessoas não gostam muito de ouvir doutrina, né? É verdade. A doutrina hoje agride. A pessoa se sente agredida. A doutrina não agride. A pessoa se sente agredida. Tá? Mas como é que o pastor vai agir sem aplicar os ensinamentos das Escrituras? Nós estamos aqui para ensinar. E muitas vezes, eu já falei isso aqui várias vezes, muitas vezes eu estou aqui ministrando a palavra e a palavra me pegou primeiro. E eu falei com Deus, Deus, eu não tenho condições de pregar sobre isso, porque eu estou em falta nisso. E aí o Senhor o tempo todo diz, apacenta minhas ovelhas. Não foi isso que Deus falou através de Jesus Cristo para Pedro? Ah, Senhor, tá, né? E aí Jesus disse para ele o quê? Apacenta minhas ovelhas. Então as ovelhas não são minhas. Muito pastor diz, a minha ovelha. Que minha ovelha? As ovelhas não é nossa. A ovelha é de? Jesus. Quem é o bom pastor que dá a vida para as ovelhas? Diga, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que deu a vida para as ovelhas. Ele só fez, sabe o quê? Chegar aqui, ô Ronald, vem cá. É o seguinte, eu vou te deixar aqui, tá? E você vai aí ensinando, eu vou passando para você um fax, eu vou passando para você um e-mail, eu vou passando para você e você vai ensinando aquilo que eu for passando para você. Então o papel do pastor Robson aqui é transmitir a mensagem, certo? Porque vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas de Jesus. Amém, queridos? Amém. E eu quero dizer para vocês que eu também sou ovelha. E eu sou a ovelha anciã aqui da área. Eu sou a ovelha, né, que já está, certo, caminhando. Vai dar certo. Vai, eu quero, em nome de Jesus, tem que dar. Mas não está ancião ainda não. Certo? Mas vamos respeitar os cabelos brancos, né?
Vanessa Deus. Amém. Amém? Nem a diaconisa Maria José tem cabelo branco, olha lá. Nem a pastora Neira, ó, tem Mas isso é cabelo minha branco. mania, né, pastor? Não é velha assim não, eu tenho desde os 20 anos É, né? e eu não sou velha não. Ainda não. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura aqui de Romanos, da Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá. O tema da mensagem é: Deus quer sacrifício. Você pode repetir comigo? Deus quer sacrifício. Certo. Nós vamos entender esse título aqui, esse tema da mensagem, tá? Não da maneira que provavelmente alguém está pensando: poxa, mas Jesus já não fez o sacrifício? É, ele já fez o sacrifício, mas Deus continua querendo sacrifício, tá? E eu vou explicar isso mediante a compreensão e desenvolvimento dessa palavra, tá certo? Eu quero antes de qualquer coisa dizer que o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Roma, e ao escrever a igreja de Roma, ele está dando um ensinamento para a igreja, e levando para a igreja princípios que, na maioria dos casos, não estão sendo considerados lá. Assim como Paulo escreve também a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso e de Tessalônica e assim por diante, ele escreve as epístolas para orientar a igreja naquilo que a igreja não está atenta. As epístolas, elas existem para isso, para que a igreja possa caminhar e trilhar um caminho, aonde esse caminho vai levar ao sucesso da igreja. Hoje, infelizmente, queridos, as pessoas não querem abordar muito doutrina, porque quando aborda a doutrina, alguém não gosta, não vem para a igreja e não entrega os dízimos e ofertas. Porque a igreja vive de quê? Exatamente, principalmente aqui no Projeto Semear, queridos, que nós não vendemos nada aqui, não é isso? É verdade. Quem já viu o pastor vendendo alguma coisa aqui no altar? Eu já vendi livro aqui? Não. Já vendi CD? Não. Já vendi DVD? Não. Já vendi fita cassete? Não. Já vendi vinil? Não. Não. Porque nós não vendemos nada no Projeto Semear. Tá? É expressamente proibido vender qualquer coisa aqui no Projeto Semear. Tá? Nós temos aqui embaixo do púlpito, tá, alguns livros que foram cedidos por uma missionária que pregou aqui no Projeto Semear, para que a gente pudesse vender para os irmãos. Quem ficou sabendo desses livros? Porque eu não vou vender esses livros aqui. Você está entendendo, meu querido? Está aqui. Eu aceitei para não fazer desfeita, mas eu estou esperando só a oportunidade para pregar e devolver. Porque aqui não é lugar de comercializar nada. A casa do Senhor. Jesus não gosta de comércio dentro da sua casa. Se ele gostasse, ele não entrava lá no templo lá e virava a mesa dos cambistas, não é? Ele não botava o povo para correr. E nem iria dizer: a casa do meu pai não é lugar de comércio. Foi Jesus que disse isso. Então eu não sou de acordo, eu não sou favorável. E eu acredito que tem muita gente aqui na igreja também que não concorda. Alguém já chegou para mim e já falou: pastor, vamos colocar uma banquinha ali fora para vender bolinho, para ajudar a igreja. E eu disse assim: irmãos, se tiver bolinho é para todo mundo comer. Sabe por quê, queridos? Só vai ajudar a igreja se nós fizermos aquilo que o Senhor quer que seja feito. A gente não precisa dar forcinha para Deus, não. A gente não precisa dar forcinha para Deus. Porque o que sustenta a igreja é dízimo e oferta. É isso que a palavra do Senhor diz. Então a gente não precisa vender bolinho, a gente não precisa fazer brechó. Várias pessoas já chegaram aqui: pastor, vamos fazer brechó, entendeu? E aí vai ser prejuízo para mim o brechó. Tá me entendendo, queridos? Então, tá entendendo? Captou aí a mensagem? Você é a pastora, é, o senhor não quer nada. Pois é. Tá. Ele defende a mim? Certo. Tô vendo esse negócio aí essa amizade aí de vocês aí, certo? Mas tudo bem, isso aí depois a gente conversa com calma. Então, queridos, a casa do Senhor, ela precisa ter um padrão. E quem estabelece esse padrão para a igreja são as epístolas. São 21 epístolas
que o Novo Testamento vem trazendo as leis da igreja. Deixa eu explicar melhor isso para você. O Velho Testamento tem um código de leis no Velho Testamento, sim ou não? Sim. Certo. Esse código de leis para os seminaristas, né, que estão aí, eles são 2 em 1. Quem lembra? Lei civil e lei cerimonial. Pronto. O código de lei civil e o código de lei cerimonial. Por que civil e cerimonial? Porque nas leis que Deus deu a Moisés no deserto para apresentar ao povo, está falando de leis que vão ser a base da organização de uma nação. Quando diz não matarás, isso é lei civil. Mas quando diz amarás ao teu Deus, né? Antes de qualquer coisa, só a ele servirás e só a ele prestarás culto, aí já é uma lei cerimonial. Quem está entendendo a diferença de uma coisa para outra? Então existe um código de lei civil, porque estava estabelecendo uma nação, e um código de lei cerimonial para a adoração no tabernáculo que ele viria a construir. Ele viria a ordenar a construção. Aleluia. Tá certo? Porque Deus estava estabelecendo uma nação. Para a nação ser uma nação, precisa do quê? Povo, lei e território. Certo. Povo, leis e território. Para que uma nação seja nação, o seminarista aí está afiado, viu? Precisa de um povo, Aleluia. precisa de um território, precisa de leis. Deus escolheu a descendência de Abraão como o povo que seria a nação que ele viria a organizar futuramente. Esse povo, chamado hebreu até então, tá? Porque a palavra hebreu significa o povo que vem do outro lado. Esses eram os hebreus, né? E o que acontece? Deus tira esse povo da escravidão do Egito, pelo deserto, e no deserto Deus concede as leis. Então Deus tem um povo, está dando as leis, e só falta o quê para a nação ser nação? Precisa só de um território, e o território era a terra de Canaã, aonde ele prometera ao próprio Abraão. Deus tira esse povo do Egito, dá o território, dá as leis, e agora esse povo deixa de ser chamado de hebreus, para serem chamados de Israel, a nação de Israel, que significa o quê? Aquele que luta com Deus e prevalece. É isso que significa Israel, tá? Diferentemente de Brasil, né? Essa palavra Brasil era derivada de Brasal, tá? Pois é. E Brasal, para quem não sabe, foi o rei de uma cidade fantasma, que ficava numa ilha também fantasma. A ilha, tá, de Brasal, do rei Brasal. Vocês encontram isso tudo me pesquisando, só estou dando a dicasinha aqui para vocês. Era uma ilha que aparecia e desaparecia, que tinha por nome Brasil a ilha. Por incrível que pareça. Pesquisem sobre isso. Então o Brasil tem um nome que vem de alguma coisa mística. Israel tem um nome que vem da fé de um homem, que era Jacó, enganador, mas segurou o anjo. E ao segurar o anjo ele diz, não te largo enquanto não for abençoado. E olha o que Deus faz, troca o nome dele de enganador Jacó para Israel de Deus, porque ele lutou com o Senhor e prevaleceu. Que nome lindo é Israel. Eu gostaria de ter nascido israelita, mas não nasci israelita, eu nasci brasileiro, certo? Mas uma coisa Deus fez por nós, e é onde eu quero chegar na doutrina. Jesus Cristo veio, e veio para os judeus, para Israel. A questão é que Israel não o aceitou, e Jesus diz assim, né? Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Então agora eu dou direito a todos aqueles, né, que crerem em mim, sejam filhos de Deus. Jesus abre a porta agora para nós, que viemos de uma situação mística. Nós que éramos adoradores, politeístas, espíritas e tantas istas que tem por aí, aceitamos Jesus Cristo, aceitamos a fé judaica. A questão é que nós não deixamos, tá? Nós não deixamos a nossa nacionalidade para sermos judeus, para sermos israelitas. Deus deu um código de leis para Israel. E a partir de agora ele chama o povo que está disperso no mundo que não é israelita, para que pela fé em Jesus seja estabelecida a igreja.
Então existe o povo gentílico, existe os judeus e existe a igreja. Você é gentil? A palavra gentil significa pagão. Você é gentil? Diga não com força. Não. Você é judeu? Não. Então o que nós somos? Diga a igreja. A igreja. Certo. Jesus organiza a igreja através dos seus discípulos. E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho para estabelecer a igreja. E agora existe um certo problema. Por quê? Porque a igreja ela também tem que estar debaixo de regras, de princípios. A igreja precisa ter um código de leis. Não um código de lei civil. Porque o código de lei civil prevalece na nação onde a igreja está sendo organizada. O Brasil tem a Constituição já montada, pronta. Amém? Só que agora precisa de um código de lei cerimonial. E Deus levanta um homem chamado Paulo, para que através de Paulo sejam enviadas cartas a essas igrejas que não tinham uma doutrina definida. E Paulo começa agora a definir as leis para a igreja. Então, o que é a doutrina? São as epístolas enviadas às igrejas, também enviadas aos pastores, porque existe a epístola pastoral, as duas a Timóteo e uma a Tito. Existe uma epístola pessoal a Filemon e existem as epístolas universais, que traz agora um contexto geral, não só direcionado a uma congregação, mas a todas, para que a igreja tenha agora seu código de leis. Quem está entendendo até aí? O fato agora é que Paulo ele escreve à igreja de Roma, e essa igreja de Roma está precisando, tá, de doutrina. Eu quero me deter no versículo 1 do capítulo 12, que é um capítulo falando a respeito da nova vida, de uma novidade de vida, de uma vida diferente. Por quê? Porque é uma igreja que vem, tá, dos gentílicos, de pessoas que tinham práticas segundo o mundo, que tinham comportamentos de acordo com o mundo, que tinham princípios ensinados desde pequeno, que eram diferentes dos judeus, porque os judeus ensinavam suas crianças desde pequeno a adorar o Senhor. E muitos de nós aqui, como eu, fui ensinado a não adorar Deus, mas a adorar a espíritos enganadores. Eu aprendi a adorar espíritos enganadores. E semelhantemente ao batismo que eu fui submetido, semelhantemente à consagração que eu fui submetido, eu também fui consagrado e batizado para esses espíritos enganadores, na idade de 7 anos. O que eu quero que você entenda é que Paulo, ele é direcionado por Deus para ensinar essas pessoas de outra cultura, de outra fé, que precisam estar agora dentro dos princípios que agradam o Senhor. As epístolas são isso, representa isso. O ensino para a igreja, as leis da igreja. Infelizmente, muita gente não considera, muitos ministros, muitas igrejas não consideram as epístolas. Tá? Mas o Espírito Santo me constrangeu a levarmos por essa dimensão, porque eu preciso que você compreenda a necessidade de Deus, tá, de nos ensinar a sermos melhores. Deus quer que a gente seja melhor, queridos. E Deus não chamou a gente para a igreja para ficarmos do mesmo jeito. A igreja é o lugar da gente melhorar, a igreja é o lugar da gente crescer. Lógico que nosso crescimento é lento, né? Nosso crescimento é lento. Por que é lento? Primeiro que a gente tem a dificuldade da nossa cultura, certo? A nossa cultura não é boa. Segundo que a gente tem a dificuldade, tá, da prática regular do brasileiro, que é de não gostar de ler, que é de não gostar de estudar, que é de não gostar de pesquisar, que é de não gostar de aprender. Porque o brasileiro, ele, no geral, é acomodado. O brasileiro gosta de rotina. O brasileiro gosta de rotina, acordar naquele horário, fazer aquele mesmo negócio ali, comer aquela mesma coisa, e fazer aquele negócio. E se sair daquilo ali, parece que não está bom. Parece que não está legal. Tem que viver dentro daquela rotina que se adquiriu. Isso é mal para o brasileiro quando aceita Jesus. Porque está aí uma coisa que Deus quer para a gente, é que a gente vive em novidade de vida. E viver em novidade de vida significa que todo dia vai ser uma coisa nova. Foi fraco. Vai ser uma coisa nova. Amém. Aleluia. Está entendendo até aí, meu querido, minha querida? Amém. Paulo escreve à igreja de Roma aqui no capítulo 12, falando sobre a novidade de vida. E no versículo 1 ele diz, olha, rogo-vos,
É como ele está dizendo assim, ó, eu imploro. Ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, isso é um rogo, tá? Isso é rogar. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, eu imploro, meus irmãos. E ele diz, pela misericórdia de Deus, ele começa a dizer aqui, vocês romanos que estão na igreja, só estão na igreja pela misericórdia de Deus. Pronto, porque Deus enviou seu Filho para os judeus. Quem está entendendo? Pelos judeus não terem aceito, Cristo abriu agora a oportunidade para os romanos aceitarem Jesus. Porque a Roma é politeísta. Roma é politeísta. Quem lembra aqui o nome de um deus romano? Grego-romano, na verdade. Né? Porque Roma herdou muita coisa da Grécia. Poseidon. O que mais? Osíris, Zeus e tantos outros. Porque Roma é politeísta. E os judeus monoteísta. Judeus só. Paulo agora está escrevendo a igreja de Roma para falar a respeito de terem que viver uma nova vida. E essa cultura antiga dos ensinos dos seus pais precisa ser abolida e precisa aprender uma coisa nova. De uma cultura nova, de uma fé nova e de um comportamento novo. Paulo começa dizendo que, irmãos, vocês são irmãos pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque vocês não mereciam. Assim como nós, brasileiros, não merecíamos. Tudo foi pela misericórdia de Deus. Então há um diferencial do tratamento de Deus para nós, do tratamento de Deus para os judeus. É simples assim. Infelizmente muita gente complica muito. E o que acontece é que Paulo está dizendo, olha, porque Paulo ele tem dupla cidadania. Paulo ele é judeu, tá? Porque a mãe era judia, e ele é também romano, porque o pai dele era romano. Então Paulo aprendeu tanto da cultura e da fé judaica, quanto da cultura e da fé romana. Deus escolheu a pessoa certa, sim ou não? Sim. Diga assim, Deus me escolheu. Deus escolheu. E eu sou a pessoa certa. A pessoa certa. Amém, queridos? Amém. É porque Deus não se engana. É verdade. Deus chama Paulo com todo o seu conhecimento e experiência entre os dois povos. E agora Paulo escreve, olha meus irmãos, vocês são irmãos. Vocês se tornaram a igreja pela misericórdia de Deus. Não acho que vocês têm méritos, vocês têm valores, que vocês são isso ou aquilo. Foi pela misericórdia de Deus. E agora Paulo diz assim, mas tem uma coisa, ó. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que esse é o vosso culto racional. Pronto. A gente fala muito de culto, sim ou não? A gente fala muito de cultuar, não é? E a gente cultua aqui dentro, né, da casa de oração, a gente cultua nas ruas, no trabalho campal, a gente cultua nos interiores, no trabalho de missionários, e a gente cultua. Mas Paulo está querendo ensinar a esses crentes que não nasceram judeus, por isso que serve para nós, porque nós não nascemos judeus, não somos romanos, mas nós somos brasileiros, que o culto racional, um culto que tem razão, um culto que tem inteligência, um culto que agrada a Deus, um culto que Deus quer com sabedoria, é um culto, queridos, aonde nós vamos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto que Deus está ensinando para esse povo gentílico que aceitou Jesus, igual a nós, não é essa ideia que a gente tem de culto, de nos reunirmos aqui para cantarmos, né, para celebrarmos. A ideia de culto que Paulo está ensinando para os gentios é um comportamento que nós temos pessoal, no nosso dia a dia, andando por aí, em casa, tá? E infelizmente isso não foi ensinado a esse nível que estamos abordando hoje para as igrejas aqui no Brasil. Infelizmente não. E criou-se alguns paradigmas, criou-se até algumas manias, alguns vícios que as pessoas acham que é regra bíblica.
Tá? E nós vamos abordar alguma delas aqui. E eu gostaria que você apertasse o seu cinto aí, para que você não se chocasse, porque a gente vai estar falando, tá, de verdades. Foi difícil para os romanos aceitar isso. Foi difícil para os romanos entender que Poseidon não era bom coisa nenhuma. Poseidon era um escravizador. Era um deus mitológico que fazia com que as pessoas tivessem que ter todo dia uma prática de vida para a valorização desse Poseidon. Tinham que ir lá acender vela. Tinham que ir lá subir de joelhos as escadarias. Tinham que ir lá carregar patuá. Porque quem não brinca com mandinga não carrega patuá. Quem sabe o que é patuá? Patuá são aquelas obrigações estabelecidas por espíritos para você carregar pendurado na calça, carregar, né, pendurado no pescoço, pulseirinha, né, e aquele negócio, fitinhas. Engraçado que muitas igrejas estão aderindo a esse negócio, patuá, viu? E aí o que acontece? O ditado diz: quem não brinca com mandinga, ou seja, quem não se mete com essas coisas, não tem obrigação de carregar as obrigações. É isso que a palavra, através desse ditado popular, diz. O que Paulo está querendo transmitir para esse povo é que essa gente precisa mudar de comportamento. Porque agora não podem se comportar como politeístas, adoradores de vários deuses. Eles têm que se comportar agora como monoteístas, adoradores de um só Deus. Essa é a doutrina que trata desse assunto aqui nesse capítulo. Novidade de vida. E ele está dizendo que o culto, contrário àqueles que eles aprenderam, de que Poseidon tinha que se reunir num templo para adoração a ele, eles achavam que aquilo era um culto, ele está dizendo que o culto agora em Deus é diferente. Nós nos reunimos porque nós já vivemos uma vida de culto, nos reunimos aqui para nos confraternizar sobre Deus e adorá-lo. Mas o culto é a nossa prática de vida diária. É isso que Paulo está querendo dizer. Nós precisamos cultuar na nossa forma de vida e todos os dias, 24 horas por dia. Mas ele diz o seguinte, que esse culto que agrada, que esse culto racional, ele precisa ser um culto vivo, santo e que agrade a Deus. E é isso que eu quero abordar com você. Amém? Amém. Sacrifício. Ele diz que nós precisamos prestar o nosso corpo como sacrifício. É isso que o versículo diz. Não é isso? Apresentei os vossos corpos por sacrifício. O que é um sacrifício? Tá? Um sacrifício, na interpretação da língua portuguesa e no nosso ditado popular, um sacrifício é tudo aquilo que a gente não quer fazer. Só que sacrifício, tá, no significado e na essência da palavra, não é isso. Sacrifício significa oferta solene a uma divindade. É isso que significa sacrifício. O que é uma oferta solene? É uma oferta de grandeza, de pompa. Um negócio bonito. Um negócio que as pessoas olhem e digam: oh, faça, oh, oh. Pronto. Isso é um sacrifício. É uma oferta solene. Que as pessoas fazem como? Oh. Pronto. E a uma divindade. Essa oferta, esse sacrifício pode ser a Deus, como pode ser a deuses, com D minúsculo, como pode ser a espíritos e como pode ser a pessoas. Tá certo? Porque nós estamos aqui analisando a estrutura da palavra sacrifício. Então o sacrifício é uma oferta solene, uma oferta de grandeza, de pompa a uma divindade. Tá? Isso por meio de uma vítima ou de um donativo. Isso é a definição de sacrifício. Então, quando é que acontece o sacrifício? Quando alguém resolve prestar homenagem a uma divindade. E um sacrifício que acontece, diferente da forma em que você entende a palavra sacrifício, é nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, que nós estamos numa oferta solene a Deus, onde nos reunimos para a grandeza do seu nome, para adorar. Isso é, de verdade, um sacrifício. Não com o pesar da palavra sacrifício que é para o brasileiro, mas o sacrifício na inteireza da palavra, que nós viemos aqui prestar uma oferta solene. Amém ou não? Amém. E nessa oferta solene, teve momentos aqui que nós nos emocionamos com louvor, não é? Teve um momento aqui que a presença de Deus veio, aleluia, e talvez alguém chorou, aleluia, e talvez alguém se emocionou, talvez alguém falou, oh,
Eu não esperava por isso hoje. Entende o que é um sacrifício? Isso é um sacrifício e nós estamos prestando esse sacrifício ao Senhor nessa noite. Amém? Mas também pode ser em forma, tá, de um donativo. Quando nós trazemos para a casa do Senhor o dízimo e a oferta, isso é um sacrifício. Porque nós estamos proporcionando que a casa de Deus tenha uma grandeza. Amém. Para que seja melhorada, para que seja adquirido Aleluia. mais bens, mais utensílios, mais coisas, para que as pessoas quando entrem, olhem tudo e façam como? Oh. Já aconteceu isso aqui no Projeto Semear, queridos. Teve gente que de fora imaginou uma coisa. E quando chegou aqui dentro, fez assim: poxa, é aconchegante. Aleluia. E é para isso que a gente sacrifica a Deus. Para que haja grandeza para o seu nome. E Deus vai nos dar graça de proporcionarmos uma grandeza ainda maior. Com uma pompa maior. Porque o nome dele precisa ser glorificado. As pessoas precisam entrar na igreja, tá? E acontecer igual aconteceu com a rainha de Sabá. A Bíblia diz que lhe faltou o Espírito. Ela desmaiou. Às vezes a gente critica as igrejas, né? Muito luxuosas. Queridos, é um sacrifício solene ao Senhor. E precisa. Porque é a amostra que nós temos para dar para o mundo de que nós somos zelosos com a casa de Deus. Amém, queridos? Amém. Mas a palavra do Senhor, falando de sacrifício, quer dizer que nós prestamos sacrifício ao Senhor e esse sacrifício precisa também doer na gente. O problema é que nós não queremos que nada doa na gente. Quando fala de dízimo, dói. Sim ou não? Aí a pessoa vai entregar o dízimo de R$50 e entrega quanto? O dízimo de R$50, quanto é? R$5. Quando é de 50, entregar 5 é fácil. Sim ou não? É ou não, querido? O dízimo de 50 é fácil ou difícil de entregar? Mas quando a pessoa pega R$50 mil, aí a pessoa acha que é a mesma proporção. Entende como o sacrifício ele precisa doer na gente? Para que Deus aceite, precisa doer na gente. O problema é que a gente não quer que nada doa na gente. A gente não quer prestar o sacrifício que Deus quer que a gente preste. E o que é pior, quando a gente pode prestar o sacrifício, a gente não presta. Aí quando está ruim, quando está na pindaíba braba, aí fica dizendo: ah, Senhor, eu gostaria de falar, eu gostaria nada. E quando podia, não fez. É conversa, balela. E a palavra do Senhor diz que Deus esquadrinha o nosso coração, Ele sabe o que se passa dentro dele. Quando a gente pode, é gandaia, é farra. Aí quando a gente não pode, a gente quer ludibriar o entendimento do Senhor. Entende como é o ser humano? Isso aí, irmãos, não é desmérito de um ou de outro, não. É no geral. O que acontece é que nós aqui no Projeto Semear estamos fazendo o quê? Pregando a palavra e a gente está fazendo força. Diga, eu estou fazendo força. Isso dói na gente, sim ou não? Na hora de ter que tirar o dízimo, ver que aquele dízimo dá para pagar uma conta de energia? Pastor, não dói em mim, não. Que bom, né? Mas dói muita gente aqui. Mas o Senhor lhe honra. Amém. Não é? Porque Deus honra. Porque na hora, irmãos, a gente fica até assim, né? Fica igual aquele ping-pong, né? Dá ou não dá? Entrega ou não entrega? Porque a vontade de ir para o shopping é maior. A vontade é gastar lá com besteira. E fica naquele negócio. Porque isso é uma guerra, queridos. É diferente do judeu, que desde pequenininho é criado ensinando assim para eles: olha, se você honrar Deus, se você entregar o dízimo, se você entregar as ofertas, Deus vai brotar chuva do céu, vai molhar a terra, e aí a tua colheita será grande. Mas se você reter a mão, Deus vai impedir a chuva e descer.
Honra a Deus e será honrado. Amém. Abençoa a obra e será abençoado. Porque com bênção sereis abençoados. Isso é bíblico. É para propósito de Deus. Só que o judeu aprende isso de pequeno. E nós que aprendemos tudo errado. Entende o que Paulo está fazendo através das epístolas? Tentando mudar o conceito desse povo que não nasceu judeu igual a gente. Que precisa mudar o conceito, mudar o princípio e começar a ver Deus como Ele é, o Senhor de todas as coisas. Se chove, é porque Deus provê a chuva. Porque se Ele diz não vai chover, não chove, queridos. Não chove. Ele é Deus. Né? Quem louvou aqui nessa noite? Amém. Se Ele quiser, Ele é Deus. se não quiser, Ele é Deus. se a porta abrir Ele é Deus. e se fechar. Ele é Deus. Amém. Nós louvamos isso aqui nessa noite. Glória a Deus. Porque Ele está no domínio e no controle de todas as coisas. Amém. Só que, infelizmente, esse povo que veio do paganismo não pensa dessa maneira. Se Poseidon não pode ajudar, ele vai lá para Osíris. Se Osíris não ajudar, ele vai lá para Ísis. Se Ísis não ajudar, Afrodite, Estalactites, Os dites, né? e os dites daí da vida. E nada dá certo. Porque tudo vira Deus, queridos, no coração dessa gente. Quem está entendendo? É ruim isso. O pior é quando vai buscar o espiritismo, que é para buscar demônio de fato e verdade. Aí desanda. Mais ainda. Mais ainda. Porque aí começa a ser influenciado por espírito maligno. Porque a estátua não fala. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. E quando vai buscar um espírito maligno, tem boca e fala, tem olhos e vê, aí fica mais difícil para se libertar. Paulo está querendo dizer que nós precisamos aprender a termos uma nova vida. Agora ele diz que o sacrifício que a gente precisa prestar tem que ser um sacrifício que dói. E eu quero trazer à tona um momento da vida de Davi. Deus olhou para Davi e disse: você falhou comigo. Não era para ele ter contado o povo, ele contou. Fez o censo demográfico em Israel sem a ordem de Deus. Sem a ordem de Deus. Deus é o presidente do IBGE de Israel, queridos. Tá? Deus é o presidente do IBGE de Israel. Davi foi contar o povo. Deus não gostou disso. E disse: tu pecou. Eu não te ordenei que tu fizesse isso. E aí Davi se arrependeu. E Deus mandou assim: quero que você sacrifique para mim. Sacrifício. Sacrifício. E aí Davi estava longe de suas terras, estava na terra dos outros. Tá? Isso acontece lá em 2 Samuel, capítulo 24. E aí Deus pede um sacrifício a Davi. Quando o dono das terras onde Davi estava ficou sabendo que Davi precisava sacrificar a Deus, o dono das terras disse assim, foi até Davi e disse assim: aqui está a terra, eu dou para você a terra. Eu dou o que você precisa, vou te doar tudo o que você precisa para sacrificar ao teu Deus. Eu vou doar tudo para você. Eu e você certamente faremos o quê? Venha. É assim, olha, vamos fazer igual o personagem lá? Venha. Incorporou, hein? Porque o nosso coração é coração de pagãos. E gostamos de facilidades. Sabe o que Davi disse para esse homem? Araúna era o nome do homem. Davi diz assim, 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Ele diz assim para esse homem: eu não oferecerei ao meu Senhor, o meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Eu quero comprar essa terra. Eu quero comprar o novilho, eu quero comprar tudo, porque eu só vou sacrificar ao meu Senhor algo que me custe alguma coisa. Porque Davi sabe, aprendeu de pequenininho que sacrifício tem um preço. Sacrifício não é de graça. E Deus só vai aceitar sacrifício que tem um preço. As pessoas querem tudo hoje, vem para a igreja para ganhar tudo, mas não quer fazer um sacrifício de acordar de madrugada para orar. De jejuar, não faz um sacrifício ao Senhor de louvor.
não faz um sacrifício de compromisso, não faz um sacrifício, né, de busca, não faz um sacrifício. Nós só queremos receber e não queremos dar nada, porque a gente veio do paganismo, irmão, e no paganismo não tem que dar nada. Nós somos enganados no paganismo, nós somos enganados na cultura dos nossos pais, nós somos enganados. A palavra do Senhor é maravilhosa, porque Davi diz, olha, eu não vou sacrificar nada ao meu Senhor que não me tenha um preço, que não me custe nada, porque Davi aprendeu que Deus gosta de sacrifício que doa na gente, que a gente sinta na pele, que a gente tenha aquele dinheiro na mão e a gente escolha entre o dízimo, não é? E entre o sapato novo, entre o dízimo e o passeio, entre o dízimo, tá? E as necessidades que a gente tem de divertimento. E aí é nessa hora que Deus ele analisa. Vou ver qual vai ser o comportamento do meu filho e da minha filha. E aí se você diz assim, Senhor, eu não vou passear, Senhor, eu não vou me divertir, Senhor, eu vou entregar aos teus altares o meu dízimo, porque eu quero chuva sobre a minha terra. Aí Deus ele brada dos céus, queridos. E te proporciona coisas inimagináveis, porque Deus ele honra. Eu creio nesse Deus da Bíblia. Não é um Deus figurativo, não é um Deus filosófico, é um Deus pessoa que está se relacionando, mas que tem um padrão de comportamento a ponto de chamar Paulo para ensinar isso para os gentios que aceitaram Jesus, para ensinar a gente que é brasileiro que aceitamos Jesus. E ele diz que esse sacrifício precisa ser um sacrifício através do nosso corpo. Porque quando a gente presta um sacrifício diante do Senhor, você tem 3 ovelhas. 3 ovelhas. Você quer que essas ovelhas se multipliquem. E aí o que acontece? A gente fica esperando que essas ovelhas se multipliquem, porque a gente quer ter um rebanho, sim ou não? E aí que uma vez por ano você tem que sacrificar uma ovelha dessa? Você tem 3. Chegou o ano do sacrifício, chegou o dia do sacrifício. Aí você das 3 tira uma para sacrificar. Aí você pensa assim, o meu rebanho vai acabar. Porque a gente imagina assim, ano que vem eu vou ter que sacrificar outra, e no terceiro ano eu vou ter que sacrificar a última, a terceira. Mas a gente não para pensar que as ovelhas se multiplicam, elas se reproduzem. E elas podem se reproduzir à moda de Deus, mais do que a gente imagina, nascendo gêmeos e nascendo gêmeos. Amém, Senhor. Eu não sei se você está entendendo a palavra, porque nós precisamos ser um povo que acredita no agir de Deus à medida que a gente faz a coisa certa, queridos. A gente quer conquistar Deus fazendo a coisa errada. A gente quer conquistar Deus praticando aquilo que é errado. Nós temos que conquistar Deus fazendo o que é certo. E quando ele diz que esse sacrifício tem que ser por meio do nosso corpo, e só vai ser bom se esse sacrifício for vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero explicar isso para você nessa hora. Como é um sacrifício vivo? Um sacrifício vivo, tá? É um sacrifício, queridos, que eu não conto com as vontades do meu corpo. Eu faço simplesmente renunciar. Renunciar é fácil? Não. Para o papudinho é fácil deixar o álcool? Sim ou não? Não. Não é fácil deixar o álcool, o papudinho. E assim sucessivamente. Não vou me deter aqui comentando sobre isso, porque todo mundo está entendendo. Não é fácil. Só que quando Paulo diz para esses romanos que agora na presença de Deus eles precisam fazer força, ele está querendo dizer, vocês precisam aprender a renunciar. Quando tiver a festa do Deus Baco, para quem não sabe, o Deus Baco era o Deus da licenciosidade, e que depois da cerimônia do culto ao Deus Baco acontecia o bacanal. Quem já ouviu falar essa palavra? Pois é, daí que saiu a palavra bacanal.
Quem é que sabe o que é bacanal? Não sabe? Vou falar o inglês, posso falar o português claro? Sei. Suruba! É. Agora entendeu? Sim. Se não entendeu, tem outro. Não, entendeu. Então, beleza. A gente tem que falar o português para a gente poder entender. Sabe aquele negócio que tem misturado todo mundo com todo mundo? Aquele negócio que acontece no portal? Eu não sei se alguém aqui já foi para o portal. Eu, graças a Deus, não conheci o portal. Aquele negócio que acontece assim, de todo mundo, né? E aí tem uma hora que o sujeito é homem, depois ele vira. Aí tem uma hora que a mulher é mulher e depois ela vira. E por aí vai, né? Então no portal ninguém é casado, né? Pois é. O que Paulo está dizendo para esses romanos pagãos que aceitaram a Cristo é que eles precisam apresentar agora um corpo de renúncia todo dia. Todo dia eu deixo uma coisa. Todo dia eu abandono alguma coisa. Isso é por sacrifício vivo. Só que foi ensinado no Brasil que a pessoa, quando aceita Jesus, ele já tem que estar santo. Não entende que existe um processo de regeneração. A gente vai se regenerando aos poucos. Não precisa que a gente larga tudo de uma vez. Nada é de uma vez. Uma pessoa, para começar uma dieta para emagrecer, deixa tudo de uma vez? Tem que ir largando devagarzinho, né? Ele vai eliminando aos poucos para ir condicionando o corpo. Paulo está dizendo para os crentes lá, pagãos que aceitaram Jesus em Roma, está dizendo, olha, a partir de agora vocês precisam fazer força e todo dia deixar alguma coisa. Isso é sacrifício vivo. A pessoa está caminhando para a vida. A pessoa está em processo de libertação para a vida, para herdar os céus. Agora, normalmente, nós nunca nos libertaremos por completo. Porque eu, na minha infância, precisava me libertar de algumas coisas. Aí veio, com o passar do tempo, o tal do Atari. Quem já ouviu falar no Atari? Pois é. É aquele joguinho que tem o come-come. Pronto, já veio uma coisa nova que eu precisaria futuramente me libertar. Aí, com o passar do tempo, veio o TV de plasma. Entende que com o passar do tempo vai aumentando aquilo que eu preciso deixar? Hoje é o tal do malvado do... Pronto. Celular. E de tempo em tempo vai agregando coisas para que a gente possa aprender a se libertar. Então, quando é que a gente vai ficar liberto? Mas uma coisa Deus quer, e Ele ensina através do apóstolo Paulo, que a gente precisa estar em processo de libertação. Todo dia eu estou melhorando, todo dia eu estou melhorando, todo dia eu estou melhorando. Eu não posso estagnar. Porque se eu estagnar, eu vou voltar a ser como a gente era antes. Nós vamos voltar a ser como éramos. Deus está querendo dizer, através de Paulo, que a gente precisa estar em processo todo dia, todo dia, todo dia e todo dia. Isso vai durar por quanto tempo? Por toda a nossa vida aqui na Terra, até nós chegarmos aos céus. É um processo. Esse é o sacrifício vivo. Mas a palavra do Senhor diz também que o sacrifício precisa ser um sacrifício santo. Peraí, se a gente chegou à conclusão que a gente não vai se libertar por completo, porque todo tempo tem coisa nova, todo tempo sai uma melissa nova, é ou não é? Todo tempo sai um negócio novo? Não sei, só Jesus. Todo tempo tem um negócio novo. É ou não é? Todo tempo tem uma roupa nova. Todo tempo aquela mulher da novela lá bota uma roupa nova. Aí todo tempo você quer comprar aquela roupa lá, aquela bendita daquela roupa. Então por quê? Porque nós somos pessoas influenciáveis o tempo todo. Então nós temos que estar em processo de libertação. Tudo. Tá? Se eu e você não seremos libertos de tudo, logo a gente entende que não seremos santos. Mas a palavra diz que o sacrifício que agrada, ele é vivo, santo e agradável. Aleluia, Deus. Mas que santidade é essa? A gente foi ensinado aqui no Brasil que santidade é aquela pessoa que anda como santo. Mas precisa se libertar. Então é um santo de mentira. É um santo do pau oco. É mesmo. Quem já ouviu falar do santo do pau oco? Quem é que sabe? É verdade mesmo.
Porque era uma imagem oca. E o que tinha dentro daquela imagem era que transportavam coisas dentro daquela imagem numa passeata e ninguém mexia com a imagem porque através daquela imagem eles levavam o que eles queriam dentro dessa imagem. Às vezes o ouro. É uma história, querido, isso é verídico. É um ponto verídico aqui no Brasil, viu? Porque brasileiro dá nó em pingo d'água. É mesmo. Tá? Dá nó em pingo d'água brasileiro. Certo? E aí o que acontece? Por que Paulo diz que o sacrifício é santo, tem que ser santo? Porque a palavra santo, ela está parafraseada justiça. Eita, vocês nunca ouviram falar disso, né? O povo brasileiro nunca ouviu falar disso. Uma forma de Deus olhar para nós e entender que a gente é santo é porque a gente vive a prática da justiça. E pensa que em algum momento a gente é injusto? Não é? Pensa que em algum momento a gente é injusto? Interessante que quando Pedro estava com Jesus, foi requerido de Jesus o imposto. Disseram, mas o mestre de vocês não paga o imposto? Ah, Jesus não precisava pagar imposto, queridos. Jesus não era latifundiário, não era dono de bens, ele não tinha nada. E por que ele tinha que pagar imposto? Mas mesmo assim, Jesus se submeteu para nos dar um ensinamento. Ele chega para Pedro e diz, vai lá na banda do mar, lança uma linha, pega um peixe. Esse peixe que você pegar, você abre, dentro da boca desse peixe vai ter uma moeda. E traz. Pedro fez do jeito que Jesus disse. Foi lá, jogou a linha com anzol, pegou um peixe, abriu e tinha uma moeda. E aí quando ele trouxe para Jesus, Jesus pegou a moeda e mostrou assim, de quem é essa cara que está aqui na moeda? De quem é esse rosto? Essa esfinge? E aí Pedro disse, é de César. Aí Jesus diz para Pedro assim, ó, dai a César o que é de César, mas dai a Deus. Ele está dizendo assim, ó, você quer ser santo? Seja um cidadão honesto, cumpra com seus deveres, cumpra com as suas obrigações, que César representa a lei terrena, César representa o governo terreno. Seja um cidadão, uma cidadã decente, honesta, dentro dos padrões, irrepreensível, que ninguém possa chegar para você e te repreender de nada. E aí depois você vem, tá, e dá a Deus o que é de Deus. E o que é dar a Deus? Cultuar, adorar, exaltar seu nome, andar por aí se regenerando todo dia um pouquinho. E aí Deus vai olhar do céu e vai nos ver pessoas santas. Quem está entendendo o que é santidade? Diferente dessa ideia de santidade que a pessoa diz assim, você só pode orar por alguém se você jejuar tantos dias, se subir ao monte, não é? se acordar de madrugada, se fizer jejum. Peraí, nós temos um entendimento de santidade diferente. E está cheio de gente hoje, profeta aqui, nessa terra, que fala em línguas, que profetiza, que revela, mas não dá a César o que é de César, não tem um compromisso de cidadão. Como é que eu posso acreditar num profeta desse? Como é que você pode acreditar num profeta desse? Quem está entendendo que Jesus diz que a gente tem que ser cidadão primeiro? Eu me deparei com uma situação uma vez que o pastor veio me procurar para saber da minha opinião a respeito de um jovem que chegou na igreja. Esse jovem chegou na igreja. E ao chegar na igreja, o pastor identificou quem era esse jovem. Esse jovem participava de um movimento de crimes, tá? Dessas facções criminosas. Tá? E aceitou Jesus na igreja, emocionado, chorando, aquele negócio todo. E foi um grande momento para a igreja se alegrou muito com esse rapaz vindo para a presença de Deus, aceitando Jesus. E agora, tá? O pastor se encontra com um conflito muito grande, porque todo mundo sabe qual é a história desse rapaz, criminal. Tá? E aí vieram me perguntar, o que eu deveria de fazer, né? O pastor pergunta, o que eu devo fazer em relação a esse jovem, pastor Robson? Esse jovem veio para a igreja, aceitou a Cristo, né? E agora ele quer ficar aqui na igreja. E o que eu faço sabendo da história dele? E o que eu aconselhei a ele foi justamente essa passagem de Jesus Cristo, quando Jesus ele diz assim, ó, dá a César o que é de César. Ou seja, vá e resolva o teu problema com o governo, com as leis. E aí o pastor diz assim, mas, pastor Robson, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, meu filho, meu querido, sente com ele, particular,
Fale da palavra, diga, mostre que Jesus diz que ele primeiro tem que dar a César o que é de César para depois dar a Deus o que é de Deus. Porque só dando a César o que é de César ele vai poder dar a Deus o que é de Deus. E que ele precisa ir lá na delegacia e se entregar. Esse é o papel que é via de regra de um homem que aceitou Jesus. Nova vida. E o pastor ficou num beco sem saída. O pastor ficou numa situação difícil para conversar com esse rapaz. Por quê? Porque na mente desse rapaz estava o que é ensinado nesse Brasil, que ser cristão é fácil. É só aceitar Jesus. Não é só aceitar Jesus. É aceitar Jesus e se regenerar. É aceitar Jesus e deixar as coisas do mundo. Por isso que as nossas igrejas não vão bem no Brasil. Porque as pessoas querem aceitar Jesus e acham que aceitou Jesus e ficou imune da lei da terra. Não, Jesus diz que primeiro dá a César o que é de César. Honra a lei. Se tem alguma pendência criminal, vá cumprir a pena primeiro e depois dá a Deus o que é de Deus. É isso que a palavra está dizendo, é isso que Jesus está ensinando. O problema é que a gente não quer se regenerar, irmão. Pensa que a gente quer continuar, a gente quer aceitar Jesus, ter direito de bater no peito e dizer, eu sou cidadão do céu, mas sendo quem sempre foi. Paulo está dizendo aqui, queridos, no capítulo 12 de Romanos, que há uma necessidade de ser nova criatura. E mais na frente Paulo diz, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem está entendendo a palavra? A palavra é que é dura hoje. Glória a Deus. Porque é doutrina. Amém. Porque é doutrina. Quando Paulo ele usa essa palavra, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo o seguinte, que o santo não é que a gente vai ser igual a Deus, nós não seremos igual a Deus, não é essa santidade que Paulo está dizendo, é que nós seremos justos, nós estaremos em processo de regeneração todo dia, tá certo? Vamos dar a César o que é de César, que representa as leis da nação, que representa o governo, e se eu tenho alguma pendência judicial, eu vou resolver primeiro. E eu falei para o pastor, o senhor precisa conversar com ele e dizer que ele precisa dar a César o que é de César, resolver a pendência dele. Esse pastor sentou com ele para conversar, foi uma conversa longa que ele disse para mim. Ele me convidou para participar, mas eu falei, mas a ovelha é sua, não é minha. Né? Conhece a tia? Tia Paula. Não, te vira. Tia Vira. Mudou. Só é rápido, né? É novo todo dia mesmo. Mas não é, pastor? É, A gente orienta como amigo e tudo, mas a bronca é dele, ele que vai ter que dar a cara para tapa mesmo. E ele reuniu a junta dele lá, diaconal, sentaram para conversar com esse moço, e disseram para o moço, pela palavra de Deus, deu estudo, mostrou, meu filho, você quer ser honrado por Deus? Faz a coisa certa. Faça a coisa certa. E convenceram, e levantaram um clamor, e convenceram a levar o jovem para a delegacia, porque estava cheio de artigos lá nas costas dele, lá para ele responder. Vocês estão entendendo, queridos? Quando a gente faz a coisa certa, tem coisa para acontecer. Então, para ele dar a Deus o que é de Deus, primeiro ele tem que dar a César o que é de César. O fato é que, isso é fato, verídico, queridos. O pastor, com a sua junta diaconal, levou esse moço para a delegacia, porque ele concordou. Quando chegou na delegacia, ele disse, eu sou fulano de tal. O senhor pode procurar aí, ó. Tem artigo esse, tudo para me responder. Eu aceitei Jesus, seu delegado. E quando eu aceitei Jesus, esse pastor que me orientou que eu tenho que dar a César o que é de César, eu quero quitar com a minha dívida com a sociedade, para depois eu dar a Deus o que é de Deus. Amém, Deus. Honra e glória para ti, Senhor. O delegado era pastor. O delegado era pastor. Emocionou o delegado. Aleluia, Senhor. E Deus usou o delegado para que o rapaz não responder nem um mês. Nem um mês ele respondeu. Ele foi preso, mas não respondeu nem um mês. Porque o Senhor fez a obra, fez o milagre. Porque quando a gente cumpre com a palavra, tem milagre para nós. Nós não podemos querer atalhos, queridos. Nós estamos querendo atalhos. O brasileiro gosta de atalho, gosta de caminho simplificado, gosta de caminho mais estreito. O caminho é longo e nós temos que seguir esse caminho longo. A gente quer buscar atalhos, a gente quer buscar
subterfúgios para a gente chegar onde a gente quer. Nós só podemos chegar onde a gente quer se nós cumprirmos o dever com o Senhor, honrá-lo e agradar o seu coração. E aí o Senhor nos leva a conquistar aquilo que Ele tem para nós. Só que a palavra está dizendo não só isso, que o sacrifício tem que ser vivo. Quem é que entendeu o que é ser santo? A santidade diante de Deus não quer dizer que a gente vai ter aquele negócio na cabeça assim, né? Rock santeiro. Não tem nada disso, não. Nós não vamos ser santos, não. Não conseguiremos. Todo tempo a gente vai ter que regenerar alguma coisa. Só que santidade, nesse sentido, está dizendo que a gente é justo, que a gente dá acesso ao que é de César, cumpre com o nosso dever de cidadão, e a gente dá a Deus o que é de Deus, a gente vai se regenerando todo dia, cultuando e adorando, e fazendo o que pode na sua obra. Amém. E aí diz que também precisa ser agradável a Deus. Pronto. Eu sei o que é ser um sacrifício vivo, de regeneração. Eu sei o que é um sacrifício santo, de justiça e de cidadania. E como é agora algo agradável? Como é que eu agrado agora? É simples. Salmo 51. Salmo 51 e o versículo 17. Que eu completo agora toda a ordenança, tá, da doutrina para que Deus me honre. Eu tenho uma vida de regeneração, eu tenho uma vida de justiça e de cidadania, eu cumpro com meus deveres de cidadão. Se eu dever uma multa, eu vou lá e faço o quê? Pago a multa. Tá certo, queridos? Só que eu não devo levar a multa, porque eu devo obedecer. Porque lá em Deuteronômio diz que a bênção vem pela obediência. A desobediência traz o quê? Vocês entendem bem isso? Então eu obedeço. À medida que eu obedeço, eu vou me regenerando todo dia. Só que agora tem que ter um comportamento agradável a Deus. O comportamento agradável a Deus a gente aprende com um homem que foi segundo o coração de Deus, Davi. Ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51, no versículo de número 17, Davi diz assim, Salmo 51, versículo 17, ele diz, o Davi diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. E ele diz, não o desprezarás, o Senhor. O que agrada a Deus? Um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração abatido. Um coração arrasado. Um coração que a gente tem que, quando eu me lembro do que eu sou, eu choro. Quando eu me lembro do que eu faço, meu coração fica apertado. Quando eu me lembro de onde eu era e o que eu fazia, eu me desfaleço. Isso é um coração quebrantado. E ele diz, não só quebrantado, mas um coração compungido. É um coração pesaroso, aflito, que eu ando todos os dias com aquele coração apertado, entendendo quem eu sou, entendendo as minhas debilidades, entendendo os meus deleites, os meus... Entende, queridos? Entendendo qual é a minha natureza. E ele diz, um coração contrito, que é um coração que definitivamente se arrepende. Davi está dizendo que quem tem um coração quebrantado, compungido, contrito, Deus não desprezará. Mesmo não merecendo, Ele libera do céu a bênção. Porque é capaz de se dobrar até o chão, chorar e dizer, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. E faz isso de verdade, viu? Não é conversa fiada, como muito crente faz isso na igreja. Conversa fiada. Porque aqui, queridos, já apareceram pessoas com lágrima de crocodilo. Sabe qual é a lágrima de crocodilo? Tu vê descendo aquela lágrimazinha do crocodilo, chega perto dele para ver o que ele vai fazer contigo. Porque ele não está chorando, só está saindo a lágrima. Porque chorar vem do coração, vem do íntimo.
Chega perto dele, ó. Isso é lágrima de crocodilo. Porque eu já ensinei aqui, queridos, que existe uma diferença muito grande de arrependimento para remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O que é um arrependimento? Arrependimento é aquilo que a gente não quer fazer mais. Aí a gente chora por não ter ficado satisfeito por ter feito. Isso é arrependimento. Arrependimento, a gente tem aquele sentimento, e se a gente é absolvido, a gente não faz? Isso é arrependimento. Só que muita gente confunde arrependimento com remorso. Sabe o que é remorso? Remorso é quando a pessoa faz a besteira, foi lá e assaltou o banco. Quem está entendendo? É besteira? Grande. Só que a polícia descobriu. Pegou e deu um couro. E o policial agora pegou a 9mm, crack, colocou na cabeça e disse: agora é o teu fim. Aí o sujeito vai chorar. Porque quando está com a arma na mão, não é? Você com o berro na mão é um bicho feroz. Feroz. Sem ele, a música diz que até muda de voz. Porque quando a pessoa está fortemente armada, é macho. Sabe o que está querendo dizer, queridos? Que quando a gente está podendo, a gente é o cara. Pisa em todo mundo, humilha todo mundo, é soberbo, soberba, anda com a cabeça erguida, não conhece ninguém, mas depois que está quebrado, aí vira política. Não é isso? Você está entendendo? E aí o sujeito está lá com a arma na cabeça e começa a chorar. O arrependimento vai fazer ele assaltar de novo um banco? Não. O remorso vai fazer o quê? Ele vai ser preso, vai apanhar e quando sair de lá? O problema é que as igrejas não estão sabendo identificar quando é arrependimento e quando é remorso. As igrejas estão achando que tudo é arrependimento, só porque está chorando. Eu conheci pessoas aqui no projeto CBA, irmão, que começavam a chorar. Não sei como é que conseguia chorar na hora que quer. Às vezes eu fico pensando, como é que consegue chorar na hora que quer? Como é que consegue chorar na hora que quer? Tem gente que consegue chorar. Começa, aí se convence tanto da sua ideia que começa a chorar e você fica com pena. Tem gente que vai arrumar dinheiro para dar volta nos outros, irmão. Conta uma história triste. Né? Não é assim, querido. Então há uma diferença de arrependimento para remorso. Amém? O que Paulo está querendo ensinar aqui para nós? Para a gente poder concluir a mensagem. O culto racional é quando a gente apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo. Como é o sacrifício vivo? Eu me regenerando todo dia. Como um sacrifício santo. E santidade não é essa santidade que se ensina por aí, que é por mérito, e não é por mérito a santidade de práticas de justiça, de cidadania e dar a Deus o que é de Deus. É assim que Deus vê os santos da terra. Porque a gente nunca vai ser santo, certo? Mas a gente vai estar em processo contínuo para alcançar essa santidade. E o culto racional vem também porque a gente presta algo agradável ao Senhor. E diga, eu só agrado ao Senhor se eu for verdadeiro, de coração. Essa verdade de coração faz com que a gente se arrependa e não que a gente seja uma pessoa cheia de remorso. Amém? Amém? Esse é o sacrifício que Deus quer da gente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Por isso Deus colocou para nós uma regra de vida para que seja contínua, para que seja constante e para que a gente desenvolva todo dia. Porque Deus não exigiu da gente que a gente mude tudo de uma vez. Deus deu o direito da gente ser liberto todos os dias e todo dia um pouquinho.
Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para o teu coração, para que as promessas de Deus repousem sobre as nossas vidas. Amém. E Deus vai fazer uma grande obra. Deus vai fazer uma grande obra. Diga. À medida que eu sou verdadeiro, que eu vivo uma vida de regeneração do dia, isso, e que eu me torno uma pessoa justa e irrepreensível entre os homens. Receba essa palavra no teu coração, em nome do Senhor.